A transmissão de Vegapunk chega ao fim, os Gorosei finalmente descobrem que a sua fonte vinha do robô do Reino Antigo e conseguem abatê-lo sem qualquer dificuldade. A transmissão é cortada no instante em que Vegapunk direcionava sua mensagem para todos aqueles com o nome D. Mas o que será que ele pretendia dizer? Além disso, tivemos a reaparição de alguns personagens esquecidos há bastante tempo e um breve confronto entre Zoro e o Gorosei Nasujuro. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais no review do capítulo 1117 do mangá de One Piece. Galera, fica até o final que, como sempre, o vídeo de hoje tá recheado de informação, reflexão e teorias, então já chega desvendando o botão do like e se você ainda não for inscrito, aproveita e vem navegar comigo, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para continuar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece. E pra você que quer ser um gênio assim como o Vegapunk e ficar com a cabeça inchada de tanto conhecimento e despertar o verdadeiro Brain Man que existe em você, a Alura, nossa parceira aqui do canal, te oferece mais de 1.400 cursos para você sair dominando o mercado digital. Você que quer melhorar suas habilidades como profissional de tecnologia, mudar de carreira ou você que quer começar a aprender sobre programação, design, edição de vídeo, tráfego pago, inteligência artificial e várias outras áreas, a Alura te leva desde o básico até o avançado. Com apenas um plano, você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos que você pode aprender da sua casa. E lembrando que para quem é inscrito aqui do canal, é claro que você tem 15% de desconto na sua matrícula acessando o link na descrição e no comentário fixado e também pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Não perde tempo, clica no link e desperte o Brain Man que existe em você. Começamos o capítulo viajando para Hachinosu, a ilha pirata, e a primeira coisa que vemos é o retorno de Don Krieg e do seu braço direito, Gin. Quem iria imaginar que a literal primeira coisa que a gente teria nesse capítulo seria a reaparição do Don Krieg e do Gin, galera? Se não fossem os spoilers terem dito, né, que eram eles dois, eu nunca teria percebido, eu super teria passado batido, mas a gente realmente consegue ver os detalhes ali da armadura do Don Krieg escondidinha ali, bem de forma bem safada, atrás das barras do capítulo. E mais, galera, a gente também pode ver o Pearl, subordinado do Don Krieg, nesse mesmo quadro com a sua clássica armadura de ferro. Mas vamos lá. Eu gostei de ter visto o Don Krieg assim como um pequeno easter egg no cantinho da imagem, mas a gente sempre ficou tantos anos esperando a volta do Gin que eu queria ter visto pelo menos um quadro onde ele estivesse como foco principal, ele sendo o destaque principal no meio de todas aquelas reações, né, que a gente tem visto pelo mundo. Mas de qualquer forma, o homem tá de volta e se encontra atualmente na Ilha Pirata, o que significa que sim, o Oda ele ainda deve dar para ele uma introdução, né, uma reintrodução digna onde ele tenha o destaque que ele merece. E considerando que eles estão na Ilha Pirata, existe sim uma chance muito grande deles acabarem trombando com os Chapéus de Palha em algum momento não muito distante e cumprindo assim a promessa feita pelo Gin de que eles iriam se reencontrar novamente. Agora, por incrível que pareça, esse easter egg do bando do Krieg foi só uma cortina de fumaça para aquilo que realmente importa nesse quadro onde eles aparecem. Isso porque, ainda nesse primeiro quadro do capítulo, vemos um random reagindo à revelação do Vegapunk, dizendo que podia ter um monte de tesouro lá embaixo do oceano, e o outro random respondendo: seu cérebro de ervilha, não é como se o mundo fosse cheio de cidades feitas de ouro. E é aqui que o segundo random está redondamente enganado, porque já vimos uma cidade feita inteiramente de ouro, que é Shandora, que antigamente era uma cidade localizada no nível do mar, mas que acabou sendo isolada para uma ilha do céu. E além dessa, também temos o país de Wano, que antigamente era conhecido como o país do ouro, o que nesse caso já é um pouco estranho, já que mesmo após a revelação do antigo país de Wano, que se encontra hoje totalmente submerso pelo oceano, vimos que aquele não era um país feito de ouro, assim como vimos em Shandora. Então será que no meio do antigo país de Wano ainda veremos um pedaço dele, né? Quem sabe uma parte, uma cidade apenas feita inteiramente de ouro? Ou será que o título de país do ouro foi dado apenas pela riqueza de minério que eles possuem? Fica aí o questionamento. Mas essa foi uma frase muito interessante porque ela remete com 100% de certeza ao anime de Esteban, a Criança do Sol, ou como é chamado aqui no ocidente, As Misteriosas Cidades de Ouro. Anime lançado no ano de 1982, que eu tenho mencionado com cada vez mais frequência aqui no canal, porque o Oda ele tem jogado cada vez mais na nossa cara as referências que ele usou baseado nessa história. Só pra vocês terem uma noção, galera, do quanto essa história é praticamente um spoiler do século perdido de One Piece, se liguem só nessa descrição. Abre aspas. As Misteriosas Cidades de Ouro retrata a história de dois reinos altamente avançados chamados de Mu
e Atlântida, em uma grande guerra. Ambos os reinos foram afundados no fundo do mar depois de usarem as armas do Sol. A razão pela qual eles entraram em conflito é tão trivial que a história não possui sequer um registro de sua origem. Só com essa breve descrição, a gente tem praticamente um resumo do que pode ter sido o Século Perdido. A gente viu então que um desses reinos é chamado de Atlântida, que pode ser o exato nome do reino antigo, enquanto o nome do reino rival de Atlântida é chamado de Mu, que é exatamente como Imo costuma se referir a si mesmo. E quando juntamos os nomes desses dois reinos, nós temos uma possível referência ao que vimos escrito no reator responsável por gerar a Mother Flame, A e Mu, ou seja, os reinos de Atlântida e Mu. Claro que no caso de One Piece a gente não teve apenas dois grandes reinos entrando em conflito num conflito direto, mas sim um reino extremamente poderoso contra uma aliança de 20 reinos. Mas ainda assim, sabemos que um desses 20 reinos era governado justamente por uma pessoa chamada Imo. Não só isso, mas essa descrição também diz que ambos os reinos foram afundados no fundo do mar depois de usarem as armas do Sol. Nesse caso, as armas do Sol sendo exatamente as armas ancestrais e o reino antigo estando localizado no fundo do mar depois de ser derrotado. E ainda que o motivo desse conflito foi algo tão trivial que não se possui sequer um registro histórico sobre a sua origem, o que casa exatamente com o que eu venho falando nos últimos vídeos aqui do canal, que talvez a origem do conflito ideológico que deu início à grande guerra do Século Perdido foi algo tão ridículo que a única reação dos piratas Roger foi dar risada, exatamente como a origem de vários dos principais conflitos que vemos durante a história de One Piece também seguem esse exato mesmo padrão, com motivos totalmente banais, como a origem da treta de Shanks e Buggy sobre o Polo Norte e o Polo Sul, a treta entre os gigantes Dory e Brog para ver quem tinha matado o dinossauro maior, e a treta entre o Luffy e Barba Negra por causa de uma torta num bar aleatório. E detalhe, galera, que no caso da treta dos gigantes, eles passaram ao todo 100 anos se enfrentando, né? Exatamente o período de tempo do Século Perdido, e no fim eles nem sequer lembravam mais do motivo que fez com que eles entrassem em conflito, ou seja, muito parecido com a história do anime de Esteban, e talvez muito parecido também com a história do Século Perdido de One Piece. Mas olha só, galera, tudo isso que a gente falou foi só por causa de um mísero quadro desse capítulo, para vocês terem uma noção do como One Piece é uma obra gigantesca, né? Mas seguindo o capítulo, também vemos outros personagens reagindo à revelação do Vegapunk, que vale a pena a gente também fazer um comentário aqui também. Vemos então Mont Blanc Cricket e sua dupla de primatas querendo fazer mais um mergulho no fundo do oceano, então vamos ver se eles vão encontrar alguma coisa interessante pra gente ver ou não. Depois, vamos para o Hospital Geral da Marinha, onde vemos a Hibari, a suposta filha do almirante de frota Akainu, conversando com o Kobe, seu suposto, ou quase, ou praticamente confirmado nas entrelinhas, namorado. Nesse caso, eu queria destacar uma frase da Hibari quando ela diz que essa revelação do Vegapunk deve ser sobre One Piece. Essa frase é muito interessante porque bate muito com a minha ideia favorita do que seja o tesouro One Piece, porque se a gente parar pra pensar, a revelação do Vegapunk, ela não fala sobre nenhum tesouro propriamente dito, mas sim sobre a verdade desse mundo, que a maior parte da terra que existia no passado foi completamente inundada, com o nível do mar tendo subido em 200 metros e que o mundo continua a afundar no oceano a cada vez que a arma ancestral em posse do governo continua a ser usada. Ou seja, nada disso fala exatamente sobre o tesouro One Piece, mas pode ser que essa fala inocente da Hibari não tenha sido por acaso. Isso porque a minha ideia favorita do que seja o tesouro One Piece se trata justamente do mundo que reside hoje debaixo do oceano, e que One Piece tenha sido um grande projeto de unificação dos continentes do mundo inteiro em um só lugar, em um só pedaço, assim como o próprio nome One Piece. E os argumentos para isso, galera, eu já venho comentando nos últimos vídeos, mas vale a pena a gente relembrar. Eu acredito que a visão de Joy Boy sobre a liberdade máxima só seria alcançada com a unificação de todos os países, povos e raças ao redor do mundo, sem a existência de fronteiras, em um mundo ideal onde todos pudessem viver de forma livre e harmônica. Ou seja, Joy Boy acreditava que ao conquistar absolutamente tudo nesse mundo, ele poderia
então ser livre para fazer o que ele quisesse e garantir também a liberdade máxima para todas as pessoas ao redor do mundo, já que todo o mundo seria um único grande reino. E isso, inclusive, contrasta 100% com o ideal de liberdade do próprio Luffy, que não deseja conquistar absolutamente nada, assim como o próprio Roger, e ele acredita que é isso que traz a liberdade máxima para eles, poder ser livre para navegar pelo mundo sem responsabilidade nenhuma. E quando eu falo sobre a unificação do mundo de One Piece, eu me refiro a isso de forma literal, ou seja, com todos os continentes ao redor do mundo sendo puxados para formar esse único grande continente. Basta a gente lembrar que a raça do Ors foi chamada de Arrasta-Continentes por algum motivo que a gente não sabe ainda. E por mais que esse possa parecer um projeto ousado e trabalhoso, basta a gente lembrar de uma outra coisa. Vimos que a raça dos Minks, que se isolaram do mundo antes mesmo do século perdido, acreditava que existiam apenas 5 ilhas ao redor do mundo inteiro, e eles ficaram chocados ao descobrirem que atualmente existem milhares e milhares de incontáveis ilhas espalhadas por aí. Essa fala pode só indicar uma ignorância por parte da raça dos Minks, ou também pode ser que essa fala seja verdade no fim das contas, e que antes do século perdido o mundo possuía apenas 5 grandes continentes espalhados no mundo. E talvez o grande projeto de Joy Boy fosse unificar justamente esses 5 continentes, esses 5 pedaços de terra em um só lugar, em um só pedaço, chamado One Piece. Ou seja, a fala da Hibari sobre a revelação do Vegapunk poder se tratar do One Piece estaria nesse caso 100% correta, já que nesse caso o mundo afundado debaixo do oceano mencionado pelo Vegapunk seria o próprio tesouro One Piece. E isso inclusive ganha ainda mais força com a fala do Roger na abertura da série, quando ele diz que deixou o seu tesouro naquele lugar, mas que dependendo da tradução também pode significar que ele deixou o seu tesouro lá embaixo. E quando a gente volta para a fala do Randall no começo desse capítulo, ele diz que, abre aspas, deve ter um monte de tesouro lá no fundo do oceano. Mas o que o Randall não sabia é que talvez o maior dos tesouros, o próprio tesouro One Piece, seja na verdade o próprio fundo do oceano em si. E uma outra coisa ainda, galera, depois tem até um outro Randall mais adiante no capítulo revoltado dizendo pro Vegapunk parar de enrolar e contar logo o que era o tesouro que o Roger tinha deixado pra trás. E mal sabia esse Randall também que a resposta tinha acabado de ser dada pelo próprio Vegapunk. Porra, galera! O Oda é um gênio ou não é? Sou só eu que acho essa ideia perfeita? Me diz aí nos comentários se eu tô maluco ou se eu despertei o modo Brain Man depois dessa. Mas enfim, eu acabei me empolgando nessa parte, então vamos seguir. Mais adiante vemos o homem vice-almirante Smoker de volta com a sua moto atravessando o oceano. Galera, trocentos anos atrás, para quem não sabe, o Oda ele tinha dito que essa moto do Smoker servia tanto para terra quanto para água, que podia se mover nos dois ambientes, e que um dia ele devia mostrar isso pra gente. E cá estamos com o homem de volta com a sua moto anos depois. Eu sempre bati na tecla, galera, de que o Smoker nunca esteve lutando com tudo de si desde que ele voltou do time skip, porque ele estava sem a sua infame motoca. Então agora sim, veremos o homem agindo com tudo. É só a gente reparar no paralelo, galera. Reparem só aqui, ó. Se liga, se liga. Reparem no paralelo aqui que essa cena faz com o Almirante Aokiji pedalando com a sua bicicleta no meio do oceano. Ou seja, Smoker sendo o Almirante Aokiji dessa nova geração. E depois, finalmente voltamos para Egghead com o Gorosei Natsujiro na sua forma híbrida colossal, prestes a picotar o Thousand Sunny inteiro. Detalhe que a espada do Gorosei cresce, né? Ela cresceu junto com ele também. O Oda ele fica inventando de colocar essas proporções absurdas e uma hora isso acaba se voltando contra ele, acaba sendo um tiro no pé pra ele. É só a gente lembrar da espada do Oden, né? Que encolheu quando ela foi pra mão do Zoro e agora a espada do Gorosei crescendo junto com ele, né? Mas enfim, um dos maiores hypes desse capítulo foi o clash do Zoro contra o Gorosei Natsujiro, conseguindo assim defender o Thousand Sunny, raios negros vazando para todo lado, os dois reconhecendo as Kitetsus um do outro e terminando empatados com os dois sendo isolados para longe. Foi algo breve, mas totalmente esperado, o Zoro conseguindo medir força contra um Gorosei. Agora eu quero ver quando o Zoro
ele conseguir pegar a espada Akitetsu do careca se a espada ela vai encolher de volta também, né? Já o grande clímax desse capítulo foi vermos os 4 Goroseis chegando até o robô do Reino Antigo, numa página muito maneira inclusive, né, com um jogo de sombra e luz muito caprichado, mas quando a gente pensava que o robô fosse fazer alguma coisa decente, ele simplesmente é trombado pelo porco e cai feito bosta no chão, resultando no fim da transmissão do Vegapunk. Cara, não é possível, eu tô sim em estado de negação, não é possível que esse robô ele ficou tanto tempo com um hypezinho ali, sendo alimentado de pouquinho de migalha em migalha, para ele não entregar praticamente absolutamente nada no fim. Cara, eu me recuso, eu tô em estado de negação, capítulo que vem eu quero na minha mesa esse robô se levantando, não, foi só um susto aqui galera, já reconectou o Wi-Fi aqui, foi só um susto, só bateu aqui no equipamento, mas já voltou a transmissão, e ele faça alguma coisa que preste, não é possível. Mas enfim, né, antes de vermos a transmissão ser cortada, Vegapunk tentou direcionar a sua mensagem especificamente para aqueles que carregam o D nos seus nomes. Abre aspas, entre vocês existem... Essa frase, galera, combina tanto no português, quanto no inglês, quanto no japonês, que termina, inclusive, né, com a palavra mo, que significa mais, se a gente for traduzir. Ou seja, que entre os D que conhecemos, existem mais. E isso fica muito claro, já que a pessoa que vemos logo em seguida, ao final da transmissão, é a Vivi, que foi confirmada ser um membro dos D. Bom, é um pouco frustrante que a mensagem do Vegapunk tenha sido cortada, o que era esperado, de certa forma até, mas acaba sendo um pouco mais frustrante ainda, principalmente pela revelação final dele ser algo que a gente aqui de fora já sabia. Por exemplo, o Vegapunk ele poderia muito bem ter revelado o nome do Reino Antigo, que era algo que o Professor Clover iria revelar antes dele ser morto, ou seja, isso era algo que o Clover já sabia e que o Vegapunk poderia ter conhecimento também, e até seria uma sacada interessante, já que o Vegapunk é alguém que herdou a vontade do Clover em descobrir e espalhar a verdade desse mundo. Então, cara, seria um final perfeito. Seria uma conclusão muito bacana se dessa vez o Vegapunk tivesse concluído aquilo que o Clover tentou dizer para o mundo, que era o nome do Reino Antigo. E como eu falei no começo do vídeo, né, pode muito bem ser Atlântida, assim como na história de Esteban, ou pode muito bem ser Dawn também, né, que tem um D no início do nome e significa amanhecer, ou seja, o Reino do Amanhecer. Pra mim, galera, eu fico só entre essas duas opções, puxando mais pra segunda do nome do Reino Antigo ser Dawn. Se for realmente esse o nome, já é algo esperado, mas ainda assim seria uma revelação inédita tanto para as pessoas de dentro do mundo de One Piece, como para os fãs aqui de fora também. Então, infelizmente, acabou que a grande bomba mesmo dessa revelação veio somente no começo da transmissão com o anúncio do Grande Dilúvio, que não tem como negar, né? Foi sim uma revelação insana de fato. Mas de qualquer forma serviu pra gente, né, como sempre, levantar mais inúmeras teorias nesse vídeo. Se você ficou até o final, deixe o seu feedback com as suas teorias aí nos comentários. E antes do vídeo terminar, galera, eu queria recomendar um vídeo insano que eu postei essa semana aqui no canal, galera, falando sobre a real natureza da arma ancestral Pluton e sua relação com as baleias do mundo de One Piece. Eu garanto que quem não assistiu vai ficar de queixo caído, então confere esse vídeo, pelo amor de Deus, que vai aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Eu fiz com um carinho enorme porque eu realmente, cara, fiquei alucinado em produzir esse vídeo pra vocês. Vai aparecer agora na tela, é só clicar, beleza? Até a próxima, tchau!